Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe Lucas Possalski II, príncipe exilado, e nesse vídeo aqui, que eu achei uma coisa meio necessária de ser feita, talvez pela compreensão de alguns e a dificuldade de outros de entender, é por que os povos colonizados por Roma se tornaram realmente latinos de cultura e até um pouco mais latinos sanguineamente falando do que povos dominados por outros povos, como por exemplo a Inglaterra, que teve domínio saxão ou domínio nórdico e todo o resto. E o motivo começa pela própria palavra que eu falei aqui no começo do vídeo: colonização e dominação. Porque a princípio elas podem parecer a mesma coisa, mas elas são coisas extremamente diferentes e nós temos que entender um pouco melhor o significado dessas palavras. Porque, por exemplo, a gente pode ver pelo próprio Império Romano. O Império Romano dominou militarmente as Ilhas Britânicas, ou parte delas, mas ele não as colonizou, enquanto territórios da França, da Península Ibérica e outras áreas, ele colonizou, ele não meramente tomou ali e manteve domínio militar. E a colonização, podemos dizer que é mais do que um mero processo de dominação militar. É mais do que meramente você chegar lá e impor suas leis e pilhar os líderes antigos e começar a cobrar tributos à população local. Colonização é trazer gente mesmo, trazer fluxos migratórios, seja isso intencionalmente com o intuito de criar uma população local, ou seja, isso não intencionalmente, no intuito da própria tendência migratória criada por um domínio já existente. E no caso de Roma, ocorreu de forma majoritariamente não intencional nesses países da Europa, como atualmente a França, atualmente Portugal e Espanha na Península Ibérica, mesmo em partes da Itália que não surgiram originalmente de Roma. Essa colonização veio de forma orgânica, porque no começo, quando Roma surgiu, ainda não era nem um império, ainda não possuía nem exército profissional em si, o que acontecia é que o pagamento dos soldados, antes de virar o salário, que era pago em sal, era pago com as terras e as conquistas dominadas. Então o que acontecia é que os soldados mais simplesinhos recebiam pequenos pedaços de terras nessas regiões dominadas. E por consequência eles levavam a família deles para lá e se reproduziam e por consequência também arrastavam os costumes romanos para esses locais. Porém, nem só disso foi a colonização romana. A gente pode dizer que primeiro surgiu com esses caras. Num primeiro momento, enquanto ainda não era um império mesmo, ainda não era exército profissional. Porém, boa parte da colonização romana ocorreu depois do exército profissional. Isso se deve a dois fatores. O primeiro deles é a administração imperial, porque Roma era um grande império, era um grande poder central e que gostava de administrar bem suas colônias. Então eles mandavam funcionários do império para administrar localmente cada lugar. Mandavam uma comitiva, não só o governador de cada região e os soldados, mas também mandavam escribas, mandavam responsáveis por outras áreas, e estes levavam suas famílias e costumes, e assim como o primeiro processo de colonização que eu falei aqui. Porém, além disso, haviam também os mercadores, comerciantes e demais, que surgiam a partir do abastecimento desse exército profissional, trazendo comida e outras produções de locais já consolidados do império para as linhas fronteiriças. Porém, algo que poderia afetar sua lucratividade, ou pelo menos seu desempenho, né? Então o que acontecia é que muitos desses mercadores e produtores dessas coisas que atendiam aos exércitos romanos acabavam migrando também para regiões mais próximas às linhas fronteiriças, não exatamente para as linhas fronteiriças em si, mas para regiões mais próximas a elas, como aconteceu no caso da França, que atendia a Inglaterra, né? Foda falar de França e Inglaterra, porque França, no passado, eles chamavam de Gália, aquela região, e a Inglaterra eles chamavam de Bretanha, ou Britânia, a região. Mas enfim, como as provisões para a Britânia vinham da Gália continental, muitos romanos mudaram para a Gália continental para poder produzir essas provisões para a Britânia. E mesmo para as administrações da própria Gália, mudaram para a Península Ibérica para fornecer provisões às linhas de frente na África. E lógico, mais do que isso, essas regiões foram dominadas também pelos romanos durante muito mais tempo do que a Britânia, por exemplo. Então na Britânia deu para se estabelecer militarmente, mas eles não tiveram tanto tempo para se estabelecer colonialmente, assim, não tiveram tempo de colonizar, de povoar, de trazer pessoas e costumes romanos em quantidade para
para povoar a Britânia. Como eles tiveram tempo para isso na Gália e na Península Ibérica, então o que aconteceu foi que, no final, foi um processo longo de tempo e envolvendo a colonização, a povoação gradual dessas regiões. E algumas tiveram tempo de ser realmente povoadas e colonizadas pelos romanos. Outras meramente foram militarmente dominadas, mas não tiveram o tempo de absorver a cultura, a língua e outras características romanas. Então é isso que podemos dizer do porquê algumas colônias romanas realmente foram colônias, outras foram meros territórios dominados por Roma. E do porquê que os latinos são latinos, apesar de provavelmente a povoação original antes de Roma, da Península Ibérica e da atual França, ser originalmente de povos celtas também, assim como a Inglaterra, mas que não permaneceu celta em função de uma proximidade cultural, migratória, populacional romana. E, bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo aí, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixe seu like e se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. Obrigado e até a próxima.